Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Kaline Farias e nesta aula nós vamos falar sobre um tema fundamental para o concurso do IDEMA, que aborda aí os temas dos povos originários e os principais conflitos históricos do Rio Grande do Norte, tá? Eu confesso que eu comecei esse dia bem chateada, porque eu gravei esse vídeo já várias vezes, né? Gravei com muito carinho, com toda a dedicação, mas só depois eu percebi que os vídeos estavam sem áudio, né? Eu não sei o que aconteceu, um problema técnico, né? Mas os vídeos saíram sem áudio. Estou regravando, mas fé em Deus que tudo vai dar certo, né? Eu amenizei assim, me tranquilizei mais, porque eu estava olhando, né? O canal. Tô tendo muitos relatos e elogios de vocês. Muito obrigada, fiquei muito emocionada. Isso renova a minha motivação, né? Eu quero ajudar o máximo de pessoas a conquistar a tão sonhada aprovação. Eu sei que um concurso ele não resolve tudo na vida da gente, mas ele tira daquela sensação de sobrevivência, sabe? E dá um alívio, dignidade e uma perspectiva de vida. Então, obrigada por cada mensagem e vamos juntos até a vitória. E aí, vamos aqui adentrar nesse tema que é muito importante, tá? Eu recebi relatos, né, perguntando, por que estudar a história, né, do Rio Grande do Norte? E aí, eu queria, como eu sempre falo, né, eu queria deixar claro aqui que eu sempre bato nessa tecla porque estudar a história, né, a gente consegue entender como é que chegou nos dias atuais, porque as ações, né, o motivo das ações, porque as coisas são como são, tá? E aí, por que estudar história para o IDEMA, né? A gente tem que entender que o IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, ele serve para proteger o meio ambiente. Então é necessário conhecer a história das ocupações, os conflitos, o uso do território potiguar, né, nesse caso. E aí, conhecer o passado ajuda a entender as questões socioambientais, geoeconômicas e culturais atuais do Estado. Então, hoje nós vamos abordar, né, esse tema. Tem vídeos aqui no canal, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Eu comecei gravando aí para o concurso da CESAP. Então, os primeiros vídeos do canal têm a história bem completa, tá? E aí eu vou regravar alguns vídeos, porque alguns temas eu não abordei por causa do edital passado, né? Esse é um novo edital, então nós vamos focar neste edital. E aí o que é que acontece? Alguns vídeos eu vou somente fazer um resumo, tá? E vou dar a orientação de assistirem os vídeos com os mesmos tópicos, tá? Quando eu vi que não tem assunto que eu não abordei, eu faço um novo vídeo para trazer aí uma contextualização, porque não é só chegar naquele fato, é como entender, a gente precisa entender como chegou até ele, tá? E aí já tem vídeo falando aqui dos povos originários do Rio Grande do Norte. Os 3 a 4 primeiros vídeos do canal foca bem nessa história. Mencionei, né? Eu falei da ocupação, botei aqui, ocupação pré-colonial, né? Tem desde o período pré-cabralino, a gente sabe que antes da chegada dos europeus, o território do atual Rio Grande do Norte ele já era habitado por diversos grupos indígenas, né? Com culturas, línguas, modos de vida próprios. E aí os povos indígenas do Rio Grande do Norte, eles pertenciam principalmente a dois grandes troncos linguísticos, os tupis e os tapuias. Lembrando que os tapuias, né, eles eram denominados pelos tupis como não tupis. Então, a gente, entendendo esse contexto, a gente vê que esses dois grandes troncos linguísticos, né, eles têm aí características distintas, tá? Os potiguaras, que fazem parte do tronco tupi, eram a principal etnia do litoral potiguar. Então, associar potiguaras ao litoral. Seu nome significa comedores de camarão e evidencia aí sua forte relação com o ambiente marítimo, explorando aí os manguezais, rios, o mar, né, para pesca, também a coleta de frutos. Eles viviam em aldeias organizadas e mantinham uma agricultura baseada na mandioca, milho, batata doce. E a organização social era complexa, né, com caciques que exerciam a liderança política e espiritual, né, eles praticavam rituais religiosos, incluindo aí a antropofagia cerimonial, que tinha um papel simbólico e cultural, né, que alguns escritos trazem que esses rituais
eles consistiam em comer partes dos inimigos derrotados para absorver suas forças. E é importante nesse ponto mencionar que muitos escritos que nós temos, eles são escritos com outras vozes, né? A partir de outras perspectivas. Então, depois que eu comecei a cursar letras língua portuguesa, eu comecei a avaliar as questões das provas, né, de forma mais peculiar, porque a gente começa a entender que palavra por palavra tem importância, tem um sentido, tem um significado. E aí, às vezes a gente tem autores, né, no meio do enunciado, tem alguns autores, e aí você antigamente eu pensava assim, é só para lembrar da história, é só para lembrar o que é que acontece, mas não. É muito importante ter atenção nesses pontos, porque aquele autor ali, ele vai te indicar com que perspectiva você vai analisar. Se é uma perspectiva mais tradicional, se é uma perspectiva mais contemporânea, tá? Então, ele vai te orientar ali a perspectiva que você vai analisar a questão. E nesse caso aqui, né, desses esses rituais, dessas práticas ritualísticas, a gente tem que entender que são escritos por outras vozes, né? A partir de outras perspectivas. Então, alguns textos trazem que isso era um hábito, né? Esse hábito de antropofagia era um hábito ritualístico, né? De comer partes dos inimigos para absorver suas forças, mas a gente não tem escritos dos próprios nativos, porque não tinha escrita naquela época para eles, né? Então a gente não tem escritos deles próprios falando sobre seus rituais. Então o que a gente conhece são essas práticas que são escritas por outras vozes, outras perspectivas. Quero deixar isso bem claro para que você comece a focar, assim, peraí, qual é a perspectiva que eu tenho que analisar essa questão? Qual o contexto que eu tenho que analisar? Uma perspectiva mais tradicional? Esse autor, ele é mais tradicional? Esse autor, ele é mais contemporâneo, né? Então, a gente tem que analisar nesse contexto, ok? Além de tudo isso, né, os potiguaras, eles estabeleceram alianças com os franceses no século XVI, ali praticando escambo, né, fornecendo para o Brasil em troca de armas, ferramentas metálicas, né, tecidos, espelhos. Então a gente associa aqui a relação amistosa entre potiguaras e franceses, tá? Ela era hostil contra os potiguaras contra os portugueses, mas era amistosa, né, com a relação dos potiguaras com os franceses, tá? Uma relação amistosa. E aí ter cuidado com essas palavras, né? Hostil, amistoso, porque se disser que o potiguara era amistoso com os portugueses, a questão tá errada, tá? E aí ter muita atenção a esses detalhes, porque eu como professora, eu penso assim, como que eu posso pegar o aluno numa pegadinha, né? A gente chama pegadinha, mas como eu posso pegar um aluno aqui que fazer, ele sabe da história, o contexto, né? Mas será que ele sabe esse ponto específico? Então analisar a questão nesse aspecto, tá? Eu penso muito assim quando eu estou estudando, como que a banca pode pegar um aluno? Porque eu faço isso com os meus alunos, é como que eu posso pegar aqui e fazer ele errar essa questão? Então você já estuda assim, lendo a questão, lendo o material e pensando como é que a banca pode me pegar nisso aqui. Então vai trocar um nome, né? Por isso que palavra por palavra é importante. Pode trocar um nome, um termo, né? Muitas vezes a gente erra uma questão por não saber nomes específicos, né? Então, palavras excludentes, palavras que abordam uma totalidade, né? Se você está estudando e você não conhece uma palavra, você já anota. Eu tenho uma folha que eu anoto sempre uma nova palavra, né? O significado, porque às vezes a gente perde mais tempo interpretando a questão por causa de uma palavra que a gente não sabe, tentando entender o macro, né? Porque não compreende o micro, que a gente acaba perdendo uma questão só por bobeira, né? Então é muito importante estudar de forma assertiva, tá? E aí a gente vê que essa relação aí comercial foi uma das grandes causas de disputa territorial entre Portugal e França na região, ok? E aí a gente vê que os potiguaras, né, os tupis, eles estavam ali no litoral entre Potengi e Aramirim, né, o nome aí relacionado a comedores de camarão, a economia baseada na pesca, agricultura e escambo com os franceses e esses rituais, né, de antropofagia cerimonial, tá?
Com relação aos tapuias, né, principalmente os tarairiús, né, onde no interior do estado os grupos indígenas eram chamados genericamente de tapuias, denominados pelos tupis como não tupis, tá? E entre esses tapuias, nós temos os tarairiús, né? Eles apresentavam aí um modo de vida diferente, tinham muitos outros, né? Mas os tarairiús, eles eram bem marcantes, né? E aí, esses povos eram nômades ou semi-nômades, com estratégias adaptadas à caatinga, tá? E eles eram caçadores, coletores, que dominavam conhecimentos aprofundados sobre plantas medicinais e a fauna local, essencial para a sobrevivência. Então, resistiram fortemente à colonização portuguesa e à tentativa de catequização, né, jesuítica, e sofreram com as chamadas bandeiras, né? Tinham os bandeirantes, né, aqueles das expedições paulistas, né, que carregavam bandeiras, né, marcando aí sua região para explorar o território, né, e que viviam, os bandeirantes aí, visavam aí capturar indígenas, né, para escravidão, né, descobrir questões viáveis, né, financeiras. E aí, o que é que acontece? O contato com os europeus trouxe profundas consequências para esses povos, tá? Doenças, guerras, deslocamentos, né? E escravidão que reduziram drasticamente suas populações e territórios. Muito importante focar nesse ponto, né? O mito do desaparecimento. A gente, como eu falei, palavra por palavra é importante. Então tenha cuidado com palavras abrangentes, tá? Totalmente, integralmente, tá? Então, muitas populações, né, como existiam vários povos indígenas, não era um povo indígena. Quando a gente tem o termo indígena, parece que é um grupo só, né? Mas não, eram muitos. Então, muitos foram assimilados, tá? Exterminados ou empurrados para regiões mais isoladas, mas é muito importante observar que muitos é diferente de todos. Tá? Então, a gente precisa identificar quando um termo generaliza, totaliza, maximiza, tá? Então, entender assim, alguns grupos foram dizimados, tá? Mas não foram todos. É aqui que entra o mito do desaparecimento. Tem até um vídeo no canal falando sobre o mito do desaparecimento, onde eu explico esse contexto de forma mais aprofundada, tá? E a gente vê aí que os conflitos, né, armados, eles impactaram significativamente, principalmente com a colonização, né? Porque antes a relação, enquanto estavam só ali no escambo, na troca, na exploração, estava tudo bem. Só que quando começou a questão da colonização, né, que eles vieram, os europeus vieram para fixar residência, né, para colonizar, eles chegaram para viver numa terra que já tinha dono, né? A gente vê isso nas Seis Marias, tem vídeo no canal já falando também das Seis Marias, mas eu vou trazer num outro contexto, uma releitura da aula, né? Para que a gente possa compreender dentro do aspecto aqui do que pede o concurso do IDEMA, tá? E aí, esses conflitos armados entre indígenas e colonizadores, eles foram frequentes, gerando migrações e morte, tá? O avanço da agricultura colonial e das fazendas de gado reduziu o território indígena drasticamente. Então, eles estavam ali ocupando um lugar que já tinha dono, e aí a ocupação cada vez mais, né, adentrando os sertões, a gente vê aí uma grande migração, tá? E eu falo dessa questão da migração em um vídeo aqui no canal também. E aí, a gente vê aí as guerras e conflitos. Claro, como que vão chegar aqui nas terras que já tem dono, fixar a residência e a pessoa aceitar assim? Claro que não, né? Houveram guerras e conflitos no Rio Grande do Norte. Então, durante o século XVI, os franceses estabeleceram uma presença significativa no litoral do Rio Grande do Norte. Eles mantinham uma relação amistosa com os potiguaras. Então, franceses, relação amistosa com os potiguaras. E eles utilizavam ali o território para explorar o pau-brasil. Como eu já falei em outros vídeos, né? Essa madeira, ela tinha alto valor na Europa para tingimento de tecidos, além de construção de embarcações, né? Eu já mencionei em um outro vídeo que a coloração, o pigmento vermelho, né, na Europa,
era bem difícil de ser conseguido. Então, somente a nobreza tinha acesso. E aí aqui era abundante. Então, imagina aí na perspectiva deles. Aqui é abundante, lá é escasso. Então, ali eles viram um grande potencial, ó, de lucro, tá? E aí, questão do pigmento vermelho, tanto que você vê na questão hoje, nas vestimentas, o vermelho é muito importante, porque somente a nobreza tinha acesso a esse pigmento, tá? E aí, muitas vestimentas, né, com essa coloração, para mostrar quanto mais você tem, mais você tem poder, né? E aí essa exploração se dava por meio do escambo, trocando a madeira por produtos europeus, como armas, ferramentas, tecidos, tá? E a presença francesa representava uma ameaça direta aos interesses da coroa portuguesa, que reivindicava a posse da América Portuguesa conforme o Tratado de Tordesilhas. Tem vídeo falando aqui sobre esse tema, a questão do tratado, né? Da questão do desrespeito ao Tratado de Tordesilhas, né? E aí a gente via aí essa ameaça à posse da América Portuguesa, né? E aí, em resposta, os portugueses eles estabeleceram uma forte presença militar na região. Foi daí que veio a fundação do Forte dos Reis Magos para proteger o território contra invasões estrangeiras e que culminou na fundação da cidade de Natal em 25 de dezembro de 1599. Tá? A fundação de Natal foi, portanto, um ato estratégico marcado por preocupações militares mais do que pela colonização pacífica. Ok? E aí a gente vê, né, que os franceses eles exploravam o pau-brasil no litoral potiguar, principalmente com o auxílio dos potiguaras. Isso ameaçava os interesses portugueses na América. E para conter a influência francesa, Portugal decidiu fundar a cidade de Natal em 25 de dezembro de 1599, construindo o Forte dos Reis Magos para proteger o território no ano anterior. Então, Natal tinha uma função eminentemente militar e estratégica, ok? Além, né, dessas questões das invasões, falando em invasões, né, nós tivemos as invasões holandesas. Eu vou gravar um vídeo bem mais aprofundado somente sobre a invasão holandesa, porque eu não mencionei aqui no canal, porque não caiu no edital da CESAP. E aí, eu acho que isso precisa de uma atenção bem específica, porque tem todo um contexto histórico até a questão da invasão, tá? Mas, para não passar batido aqui nesse vídeo, né, a gente precisa entender que durante o século XVII, na chamada União Ibérica, de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha estavam sob o mesmo monarca, né, os holandeses eles passaram a atacar os domínios portugueses para enfraquecer os espanhóis. Então, muitas invasões aconteceram durante a União Ibérica, né? Os inimigos de Portugal e Espanha, eles acabaram atacando regiões onde Portugal e Espanha estavam ali intervindo, tá? E aí, o que aconteceu aí foi com a invasão holandesa, foi que os holandeses, eles atacaram, né, os domínios portugueses para enfraquecer os espanhóis. E em 1633, os holandeses invadiram o Rio Grande do Norte, tomando o Forte dos Reis Magos e dominando grande parte do território até 1654. E aí, a Companhia das Índias Ocidentais, que era responsável pela ocupação, buscava controlar o comércio do açúcar e estabelecer uma administração mais eficiente. Os holandeses, então, eles implantaram políticas de tolerância religiosa, promovendo a convivência entre calvinistas e católicos e estimularam aí o desenvolvimento econômico e científico, trazendo engenheiros, arquitetos, artistas. Porém, a ocupação holandesa ela enfrentou a resistência dos colonos portugueses, os indígenas aliados e militantes religiosos católicos. Então, a chamada Guerra Brasílica envolveu ataques de guerrilha até a expulsão definitiva dos holandeses em 1654.
vou trazer um vídeo e vou explicar muito melhor, assim, bem mais abrangente, essa guerra brasílica para que a gente possa entender o contexto da época, tá? E aí o período ficou conhecido aí como Tempo dos Flamingos e deixou marcas na cultura e na arquitetura local. Então, durante a União Ibérica, é importante entender isso, que os holandeses invadiram o Nordeste para controlar as rotas de açúcar e comércio na região, que tomaram o forte dos Reis Magos em 1633, né, e dominaram o Rio Grande do Norte por cerca de 21 anos. Não foi assim rapidinho, né? Durou 21 anos. E os holandeses introduziram uma administração mais organizada e religiosa, promovendo a tolerância calvinista, né, fomentando aí a ciência e o comércio. Porém, eles enfrentaram resistência, né, dos colonos, dos indígenas, da população local e foram expulsos em 1654, retomando o controle português. Ok? E aí, né, a gente entra num outro momento, em 1683, com a Confederação dos Cariris, onde a Confederação dos Cariris foi um amplo movimento de resistência indígena no sertão nordestino. Então, quando focar a Confederação dos Cariris é resistência indígena no sertão nordestino, tá? Envolvendo os grupos, como o próprio nome sugere, cariris, né? Além dos cariris, os paiacus, os janduís, dentre outros, tá? E essa confederação, ela surgiu como resposta à crescente pressão colonial, né, que promovia a escravização, expropriação de terras e destruição dos modos de vida indígenas. E aí, durante aproximadamente 30 anos, os cariris, eles protagonizaram batalhas contra as forças portuguesas e bandeirantes, tentando preservar seus territórios. E a repressão colonial foi violenta, incluindo massacres, destruição de aldeias, alijamento dos indígenas para áreas remotas, né? E aí, muitos tiveram que migrar por causa, né, de todas essas repressões violentas. E aí esse episódio é considerado um dos maiores exemplos de resistência indígena na história brasileira, refletindo a luta por autonomia, a sobrevivência diante da colonização. E aí eu pretendo trazer um vídeo falando somente sobre a Confederação dos Cariris para explicar todo o contexto, senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? Se eu for falar sobre todos eles no mesmo vídeo. Então, eu pretendo trazer vídeos isolados para falar sobre essas resistências, essas lutas, tá bom? Mas é importante entender que a Confederação dos Cariris, né, de 1683 a 1713, foi esse movimento de resistência indígena formado por diversos povos do sertão nordestinos, incluindo os cariris, paiacus, janduís, né, uma das maiores articulações contra a escravidão indígena e a exploração colonial, o avanço das fazendas de gado. Tem um vídeo bem explicado sobre o processo de Seis Marias, né? Acho que é o vídeo de Indígenas do Sertão, falando sobre esses avanços, né, das fazendas de gado, e também a questão da repressão portuguesa que foi violenta, né, que culminou em massacres e expulsão, e eu vou trazer os massacres no vídeo que eu falar sobre isso, tá? Falando em confederação, tivemos também a Confederação do Equador em 1824, que foi um movimento político que reuniu várias províncias do Nordeste, incluindo o Rio Grande do Norte, né, contra o regime imperial centralizador de Dom Pedro I. Tem um vídeo falando sobre esse poder centralizador de Dom Pedro, tá? E aí, a Confederação do Equador foi um movimento que buscava a implantação de uma república federativa e defesa das liberdades civis. Então, no Rio Grande do Norte, as regiões do Seridó e Caicó, por exemplo, foram os principais focos da revolta, que contou com o apoio de setores aí das elites locais que estavam insatisfeitas com o governo central. Então, o movimento, né, apesar de tudo isso, ele foi rapidamente reprimido pelo exército imperial, que executou e prendeu seus líderes. E aí, a gente tem que entender que a Confederação do Equador deixou um legado, né, muito importante para o ideário republicano e também para a autonomia política nordestina, tá? Tivemos, né, a revolta do quebra-quilos.
Eu tenho um vídeo aqui no canal falando bastante, com muita profundidade sobre a revolta Quebra-Quilos. Tem o próprio nome, é só procurar aqui, né, na lupa. A revolta do Quebra-Quilos, né, uma revolta altimétrica por causa do aumento dos impostos, né, a mudança no sistema de medidas, onde no final do século XIX, né, a revolta do Quebra-Quilos ela atingiu diversas regiões do Nordeste, incluindo o interior do Rio Grande do Norte. E aí a revolta ela foi motivada pela insatisfação popular diante aí da obrigatoriedade do uso do sistema métrico decimal, que exigia aí que os comerciantes e feirantes substituíssem seus instrumentos de medida e pagassem novos impostos. E aí, por que gerou uma revolta? Primeiro, porque os comerciantes, os feirantes, eles tinham que adaptar, né, seus instrumentos de medição, mudaram a nomenclatura, então acreditaram que isso estava com ficaram desconfiados, né? Que mudar a nomenclatura para essa adaptação, né? De mudança. Então, além disso, né, os comerciantes e os feirantes, eles tinham que aumentar o preço das suas mercadorias, né, para equilibrar aí a questão desses novos impostos. E aí a população rebelou-se, né, destruindo balanças e instrumentos oficiais, por isso, ó, quebra-quilos, a revolta do quebra-quilos, tá? Aí foi essa revolta aí, onde destruíram balanças, esses instrumentos oficiais, além de atacar prédios públicos e fiscais, né, queimando documentos. E essa revolta ela expressava um sentimento profundo de resistência às mudanças impostas de cima para baixo, né, sobretudo aí porque afetava diretamente a economia informal das comunidades rurais. E a reação das autoridades foi repressiva, com o uso de força militar para conter os manifestantes, tá? E aí, se quiser saber mais aprofundado sobre isso, assista ao vídeo que está bem completo, né? Mas basicamente é isso, esse protesto popular contra a adoção do sistema métrico decimal, o aumento de tributação sobre os produtos e o comércio, onde a população destruiu as balanças, né, outras ferramentas de fiscalização, invadiram prédios públicos, né, e essa revolta que expressa o descontentamento popular com as mudanças econômicas impostas aí pelo Império, tá? E aí chegamos na invasão de Mossoró pelo cangaço, né, onde o cangaço foi um fenômeno social caracterizado aí por bandos armados que atuaram no sertão nordestino entre o final do século XIX e o início do século XX, liderados aí por figuras como Lampião, tá? Existiam vários bandos, mas o bando mais famoso era o bando de Lampião. Tem vídeo falando no canal aqui sobre as invasões aí de Mossoró, né, pelo cangaço, né? E eu explico bastante como esses grupos promoviam os ataques às cidades, às fazendas, aos viajantes, né? Em uma luta que misturava aí o banditismo e a resistência social. Falo também bastante sobre o banditismo, tá? Basicamente aqui em 1927, Lampião e seu bando eles tentaram invadir a cidade de Mossoró, uma das mais importantes do Rio Grande do Norte na época. Porém, a população local organizou uma defesa armada com apoio da prefeitura e das forças policiais, repelindo com sucesso a invasão. E aí esse episódio ele se tornou um símbolo de resistência e orgulho para Mossoró, sendo lembrado até hoje em festividades e encenações culturais, tá? E aí a gente vê que tem uma dualidade de perspectiva, tá? O cangaço como fenômeno social, mas também de banditismo e resistência que dominou o sertão nordestino entre o fim do século XIX e início do século XX, tá? E aí a gente tem todo esse contexto, né? Que se tornou um símbolo de orgulho local e resistência popular, mas que a gente tem que analisar as questões sobre banditismo, sobre o cangaço nessa perspectiva, na perspectiva de quem fala como um fenômeno social ou como quem fala de banditismo, tá bom? De resistência. Então, muita atenção nesse ponto, porque não é só a questão de uma invasão, é a perspectiva que é adotada para ser analisada, tá bom? E aí a gente conclui esse vídeo
tendo em mente que a história do Rio Grande do Norte ela está profundamente marcada pela presença dos povos originários e pelos múltiplos conflitos que ocorreram desde a colonização até o início do século XX. Então, entender esses processos é fundamental para compreender a atual realidade política, social, ambiental, né, do Estado, além de ser essencial para o estudo, para os concursos como o do IDEMA, tá? Esses temas são importantes para que a gente possa compreender o território, conhecer a história indígena e os conflitos, por exemplo, ajuda a entender a ocupação, o uso do solo atual, que é um tema central para o órgão ambiental, né? A questão da preservação cultural e ambiental, então, entender os povos originários e suas relações com o ambiente ajuda a valorizar a cultura e as questões socioambientais atuais. Temos também o contexto histórico dos conflitos, né? Saber sobre as invasões, revoltas e resistência auxilia no entendimento das dinâmicas sociais e políticas do Estado, tá? Então, eu espero que é, tenha sido bem explicado, que vocês tenham gostado. Já deixa aqui seu like se você gostou, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E continua comigo que a gente vai dar continuidade aí de acordo com o edital, tá bom? Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo.